Bom, pessoal, então agora nós vamos ver o princípio da construção. Eu sou o professor Maxwell, professor de Química, e estou falando sobre a distribuição dos elétrons nos subníveis, tá bom? Vamos iniciar agora com o princípio da construção. Então, olha só. Primeiro princípio é de preencher o de menor energia para depois ir preenchendo os de maior energia. Agora, um princípio interessante, importantíssimo, é o princípio da exclusão de Pauli. O que ele diz? Dois elétrons, no máximo dois elétrons, podem ocupar um dado orbital. Quando dois elétrons ocupam o orbital, os seus spins devem estar emparelhados. Lembra disso? Olha, vamos botar um elétron aqui. Botei um elétron no 2s. Posso fazer isso, pessoal? Claro que não. O nosso primeiro elétron tem que ir no orbital de menor energia, que é o 1s. É possível que eu encontre um elétron que deveria estar no s, eu o encontre no 2s? É sim, é possível. Só que esse estado aqui não é o estado fundamental, não é o estado de menor energia. O estado de menor energia é este aqui. Tudo bem? É possível que a gente encontre, mas mesmo que a gente encontre um estado dessa maneira, rapidamente esse elétron vai descer, né? Ele vai decair para um s. Quando ele decai, ele libera uma energia, libera um fóton. Então, olha, vamos colocar um segundo elétron aqui no 2s. Posso fazer isso? Não. Eu tenho que primeiro preencher um s. Olha, depois que eu preencho um s, é que eu vou ter condições de ir para o 2s. Olha, um s, preenchi um para cima, um para baixo. Agora, o próximo elétron vai lá para o 2s. E aí, depois que o próximo elétron deveria vir aqui para o 2s para baixo. Depois disso é que eu iria para o 2p. Vamos continuar aqui. Olha, primeiro elétron, um s. Depois, um s. Lembrando que o S comporta até 2 elétrons, o P comporta até 6, o D comporta até 10 e o F comporta até 14. Depois, próximo elétron, vai para o 2s. E o próximo, 2s também, só que agora com o spin menos meio, ele vai ser para baixo, down. Próximo elétron, vou lá para o 2p. E agora, eu posso colocar esse elétron aqui? Não. Tá? Não posso fazer isso. Olha a forma correta de se fazer. Preenchi um S e o 2s, agora eu vou lá para o 2p. Preenchi um elétron no 2px, lembra? Px, Py e Pz. Preenchi um elétron no 2px, o próximo no 2py e o próximo no 2pz. Depois que eu preenchi isso, aí sim eu posso voltar completando. Isso aqui é o princípio da construção, tudo bem? Então, o princípio da exclusão de Pauli, o princípio da exclusão de Pauli diz, olha, você pode ter no máximo 2 elétrons em cada orbital desse, e se você tiver 2 elétrons em cada orbital, você vai precisar ter um para cima e um para baixo. Agora, o próximo princípio é a regra de Rand. Olha o que a regra de Rand diz. Se mais de um orbital em uma subcamada estiver disponível, então olha só, subcamada 2p. Se eu tiver mais de um orbital disponível, adicione elétrons com spins paralelos, paralelos é para o mesmo lado, aos diferentes orbitais dessa subcamada, até completá-la antes de emparelhar 2 elétrons em um dos orbitais. É exatamente isso aqui que ele está dizendo. Ó. Botei um elétron. O próximo eu não posso colocar ele aqui no 2px para baixo. Não posso. Eu vou colocar ele no 2py. Depois, no 2pz. Isso. E quando eu finalizar, aí sim eu posso voltar completando, tá bom? Essa é a regra de Rand. Vou colocar os elétrons, eu tenho que colocar dessa maneira aqui. Olha só, completando aí, ó. Aí nós estamos colocando corretamente. Mais um exemplo, ó. Primeiro elétron, segundo elétron, terceiro, quarto elétron. Agora vamos lá para o P. Coloquei no Px, agora o elétron no Py, agora o elétron, se eu tivesse mais um, no Pz, né? Olha, vamos lá. Agora, o que é uma camada de valência? Que é interessante. É importantíssimo. Por que a camada de valência é importante? Porque a camada de valência, os elétrons da valência,
é que realmente fazem as ligações químicas, que é algo muito, muito importante dentro da química. Camada de valência, ó, é a camada mais distante do núcleo atômico, com pelo menos um elétron preenchido. Olha, onde é que está o núcleo? Imagine o seguinte, se essa aqui é a camada 1 e essa aqui é a camada 2, é como se o núcleo estivesse aqui abaixo, tá bom? Camada de valência é a camada mais distante do núcleo com pelo menos um elétron preenchido. Neste primeiro caso aqui, onde que está a camada de valência? Está aqui, ó, no nível 2. Nesse segundo caso, onde está a camada de valência? Está aqui, ó. Beleza? Camada de valência é a camada mais distante do núcleo com pelo menos um elétron preenchido. Bom, então agora que nós vimos a camada de valência, nós vamos ver os elétrons de camada interna, em inglês chamado de core electrons. O que são os elétrons de camada interna? São todos os elétrons das camadas abaixo da camada de valência. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, são esses elétrons, todos eles são de camada interna. E nesse caso, esses elétrons, todos eles de camada interna. Quais elétrons participam da ligação química? Os elétrons da valência, por isso a valência é tão importante. Agora, vamos distribuir os elétrons aqui e fazer uma análise da configuração eletrônica. Então aqui eu tenho a camada de valência desse primeiro, camada de valência desse segundo, elétrons de camada interna desse primeiro, elétrons de camada interna desse segundo. E agora eu vou dar a configuração eletrônica. Configuração eletrônica é a gente escrever esses subníveis com o número de elétrons que ele possui. Um S possui quantos elétrons? 2. Então vai ser 1s2. O 2s possui 2 elétrons, então 2s2, separados por vírgula, tá? E depois, o 2p, com quantos elétrons? 2, então 2p2. Neste caso, qual que é a configuração eletrônica? 1s2, 2s1. Esse 1 aqui representa um elétron aqui no subnível 2s. Agora, é importante ressaltar, esse 2p aqui e esse 2s, ele foi o subnível que foi preenchido por último. O que isso significa? Significa que eles são subníveis de maior energia, tá bom? Os últimos preenchidos são de maior energia. Agora, só para representar, esse número 2, pessoal, indica o nível ou a camada, esse primeiro 2 aqui, ó. Se fosse 4p, o 4 indicaria nível 4 ou camada 4. Agora, esse P aqui indica o quê? O subnível ou a subcamada. E esse 2 indica o número de elétrons. Bom, pessoal, esse é o básico da distribuição eletrônica, da distribuição dos elétrons no diagrama de Linus-Pauling ou nos meios orbitais. Lembrando que nós temos, no princípio da construção, 3 princípios básicos. O primeiro princípio é que a gente precisa começar a distribuir os elétrons nos orbitais, olha só, de menor energia, para depois prosseguir distribuindo, seguindo a sequência energética aqui do Linus-Pauling. Depois, princípio da exclusão de Pauli, em que ele diz assim, olha, você só vai poder ter, você tem no máximo 2 elétrons em cada orbital, mas esses elétrons precisam estar com spins diferentes, eles precisam estar emparelhados, um para cima e um para baixo. E a regra de Rand, que diz o seguinte, quando você estiver preenchendo os seus elétrons, você primeiro vai precisar, vou voltar aqui para a gente ver o que a regra de Rand diz. Diz o seguinte, ó, vou preencher um elétron aqui, ó, 2p. O próximo elétron precisa vir aqui no 2py. Ele não pode vir aqui no 2px. Não pode, ele tem que vir aqui para o 2py. E se eu tivesse um próximo? Ele teria que vir aqui. Quando eu completar, é que eu vou voltar preenchendo com o spin down, ele para baixo. Tá bom? Regra de Rand. Esse é o princípio da construção. Um abraço a todos e fique ligado. Se inscreva no canal, ative a notificação para receber o alerta de novas aulas de Química.